ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos. Essa palavra, irmãos, é muito conhecida da igreja. Muito pregada. Porém, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E toda vez que nós fazemos uso da palavra, ela tem uma mensagem nova. Aqui a Bíblia está falando de uma tempestade, de uma tormenta que ocorreu com os discípulos de Jesus ali no Mar da Galileia. E eu pergunto nessa noite: quem nunca teve na sua vida uma tempestade? Se nós perguntássemos para cada irmão aqui, eu creio que todos nos diria: eu já passei por tempestades. Já passamos por tempestades. E aquele que ainda não passou, se prepare, porque terá tempestade. Mas a tempestade, irmãos, ela pode ser advinda de Deus, ela pode ser uma obra do inimigo e ela pode ser fruto das nossas próprias decisões. A Bíblia nos fala sobre as duas edificações. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e guarda é um tipo de construtor. Aquele que ouve e não guarda é outro tipo de construtor. Só que uma coisa que tanto aquele que edifica sobre a rocha como aquele que edifica sobre a areia tem algo em comum, que são as tempestades. As tempestades são iguais tanto para um como para o outro. A Bíblia diz que sopraram ventos, caiu a chuva, subiram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. Então, tanto uma como a outra foi assolada pela tempestade. Só que a diferença é a edificação. Mas o que eu quero tomar nessa noite é que, muitas vezes, a tempestade vem da parte de Deus para nos provar. Porque Deus, às vezes, precisa nos provar para poder nos dar alguma coisa a mais que nós podemos usar para o benefício da obra de Deus, para o trabalho de Deus. E outras vezes Deus quer provar a nossa fidelidade para ver até que ponto nós somos fiéis à sua palavra. Nós temos o exemplo de Jó. Jó, ele passou por uma tempestade, por uma tormenta terrível na sua vida. Jó era fiel a Deus, porém ele teve que passar pela tempestade para provar para Satanás a sua fidelidade. Irmãos, quem sabe as nossas tempestades, as nossas lutas, as nossas dificuldades que nós estamos vivendo, estamos passando, é Deus provando para Satanás que somos fiéis ou não somos fiéis. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha outra palavra para pregar essa noite, irmão. Mas quando o irmão Ageu cantou o segundo hino, aquele segundo hino do irmão Ageu mudou a minha mensagem nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Quem sabe tu tens reclamado de Deus, por que, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não reclame. Aleluia. Apenas aceite aquilo que Deus quer
Aleluia. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava passando por uma grande dificuldade na minha vida. Eu estava na cidade de Porto Iguaçu, Argentina. Ali, uma manhã, eu fui para o templo, sozinho, me ajoelhei e comecei a reclamar de Deus. Eu fiz como Jó, enchi a minha boca de argumento e comecei a inquirir do Todo-Poderoso. E tantas reclamações eu fiz para Deus, tantas justificativas eu quis apresentar para Deus. E eu me lembro que eu disse para Deus: Senhor, eu não entendo o porquê de tudo isso. E o Senhor me disse claramente: tu não tens que entender, tu tens que aceitar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós queremos entender o que Deus quer fazer, queremos entender a vontade de Deus, queremos entender os projetos de Deus, mas nós não temos que querer entender, nós temos que aceitar o que Deus faz. Aleluia! Jó, ele tinha todas as razões para se justificar diante de Deus, mas Deus queria provar a fidelidade dele. Deus queria provar diante de Satanás que Jó era fiel. Irmãos, quantas vezes Deus quer provar a nossa fidelidade e nós começamos a reclamar e até blasfemar de Deus e envergonhamos a Deus diante de Satanás. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui essa noite. Comece a glorificar a Deus no meio das dificuldades. Aleluia. Eu ouvi de um pastor ali na Argentina, pastor Júlio Parra. O pastor Júlio contou uma experiência e eu nunca mais esqueci essa experiência. Ele contou que estava passando por uma dificuldade, uma luta muito grande no seu ministério, ali na capital federal, em Buenos Aires. E ele disse que chegou em casa e disse para Deus: Senhor, eu vou deixar tudo. Não vou pregar mais a palavra. Por que eu pregar a palavra e viver nessa luta que eu estou vivendo? Não vou pregar mais a palavra. Entrou para o quarto e ficou sentado na cama, olhando para fora pelo vidro da janela. E ele disse que olhou, chamou a atenção dele numa árvore que estava do lado de fora, um pequeno passarinho sobre o ninho. E aquele galho era sacudido pelo vento, e aquele pássaro cantava. Enquanto aquele vento sacudia aquele galho, sacudia aquele ninho, aquele pássaro cantava. E Deus falou ao seu coração através do Espírito Santo e disse: veja, aquele pequeno pássaro, no meio da tormenta, ele me glorifica. E tu não queres fazer a minha vontade. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, Deus às vezes quer provar a nossa fidelidade. Deus quer provar a nossa capacidade. Deus quer provar a nossa resistência. Aleluia. Por que Deus quer provar, irmãos? Porque Deus às vezes quer te dar coisa maior. E Ele precisa provar para ver se tu tens capacidade para administrar aquilo que Deus tem para ti. Aleluia. Segunda manifestação da tormenta, às vezes é uma obra do próprio inimigo. Mas você pode dizer: mas o inimigo não pode tocar num crente. O inimigo pode agir, irmãos, e te trazer grandes transtornos. Veja o exemplo de José. Nós temos o exemplo de José, filho de Jacó. Podemos ver, irmãos, eu me maravilho quando leio e vejo a fidelidade daquele jovem para com